Primeiro, uma mudança na alíquota dos rendimentos, a alíquota do imposto de renda a ser aplicada sobre os rendimentos produzidos por fonte estrangeira, aplicações financeiras ou distribuídos por entidades controladas localizadas no exterior, que cairia dos 22,5%, que é o que vinha sendo apresentado desde a primeira versão do projeto, lá em maio, para 15%. Então a gente tem uma equiparação entre a tributação dos investimentos no Brasil, com aqueles investimentos no exterior, ou melhor dizendo vice-versa, né, aqui do offshore, e que é bem-vinda, né, para você não ter uma diferença no tratamento fiscal entre as aplicações feitas aqui no Brasil, aplicações financeiras e outras no exterior, que essa possibilidade de você tratar a entidade controlada no exterior como transparente, apenas para fins fiscais. O que significa isso? Né? Você deixaria de tributar o lucro daquela entidade a ser distribuído para o sócio residente aqui no Brasil, para tributar ou para tratar como se aquele acionista, sócio da pessoa jurídica, tivesse diretamente os ativos subjacentes. Então, em vez de eu declarar, por hipótese, cotas da sociedade XYZ, eu declaro o portfólio de ativos financeiros detidos por essa entidade no exterior, com as consequências tributárias de eu deter aplicações financeiras diretamente. Essa regra da transparência veio acompanhada de uma outra muito importante, já na penúltima versão do projeto, que é a possibilidade de você compensar lucros e perdas de uma mesma entidade, né? Lucros e perdas de aplicações financeiras realizadas no exterior. Essa versão aprovada na Câmara do projeto mantém essa regra, né? Com alguns esclarecimentos, eu diria assim, por exemplo, na parte da transparência, ela esclarece que você deve reportar também obrigações que sejam havidas pela pessoa jurídica, mas isso não interfere na essência, né, da regra que a gente já vinha discutindo. Ela esclarece que a compensação de ganhos e perdas em aplicações financeiras ela é irrestrita. Ela acaba com uma referência ruim que tinha no projeto, que falava, que sugeria que você só podia compensar ganhos e perdas de uma mesma natureza. Isso sai. Então, assim, foram esclarecimentos para deixar o texto mais direto, na minha visão, e mais claro, com perdão do turismo. Mas, assim, a vida vai ficar mais complexa e a vida vai ficar mais cara. Os custos de conformidade fiscal, os custos de compliance a serem corridos pelo contribuinte, e custos, eu digo aqui em sentido amplo, né? Não só custos financeiros, contratação de prestadores, mas o nível de atenção que o cliente, o contribuinte vai ter que dar para esse tipo de ativos vai aumentar, né? Então, assim, tanto a regra de tributação automática de lucro da entidade no exterior, quanto as regras de tributação de aplicações financeiras feitas diretamente pela pessoa física, com compensação entre elas, são regras complexas, né? Com uma aplicação difícil em muitos casos. Então, acho que o primeiro comentário é esse, a pessoa tem que estar preparada para isso. Pode ser que ainda assim se justifique a existência de uma sociedade como titular daquele portfólio de ativos. Isso por razões de governança, se eu tenho outros sócios, eu não sou um sócio único, por razões sucessórias, no âmbito de um planejamento sucessório, como é que eu quero organizar a transferência daquele patrimônio, para facilitar a minha herança, a minha sucessão, a organização do meu patrimônio, e mesmo por razões tributárias, imposto de sucessão. A gente tem países que tributam, né, dependendo de onde esteja localizado o ativo financeiro, no falecimento do seu titular, você incorreria no imposto sobre sucessão, imposto de herança, que pode ser alto, Estados Unidos, por exemplo, ao passo que se aqueles ativos são detidos por uma empresa, né, por uma entidade, por uma pessoa jurídica localizada no exterior, na hipótese de falecimento do sócio, o que vai ser objeto de herança não são os ativos financeiros em si, mas sim as próprias cotas ou ações daquela entidade. Então, eu acho, Gabriel, que mesmo diante da possibilidade de se tratar a entidade no exterior como transparente, ainda pode fazer muito sentido, em muitos casos, a manutenção daquela empresa no exterior. Prevê-se que o trust seja tratado de forma transparente, né? Eu esqueço que ele existe na figura contratual e eu declaro diretamente os bens subjacentes. Os bens são detidos por meio do trust, com as consequências tributárias que sejam dali decorrentes. Então, se o meu trust detém ações de uma companhia, como é muito comum, eu vou declarar diretamente as ações daquela companhia. Ela distribui dividendo, eu pago imposto sobre dividendo, né? Eu tenho ganho na venda dessas ações, eu tributo o ganho apurado na venda dessas ações. Se o trust detém aplicações financeiras, eu tributo as aplicações financeiras, né? De fato, tratando aquela figura contratual como sendo devido, né? Como sendo transparente. Eu acho que isso é muito positivo e está mantido no projeto que foi aprovado agora na Câmara dos Deputados. Né, os fundos fechados, ou seja, aqueles fundos que não admitem amortização, e que muitas vezes são exclusivos, né, ou seja, são detidos só por uma pessoa, apenas por uma família, eles têm essa característica. Enquanto os ganhos apurados pela carteira do fundo não são tributados, isso acontece em qualquer fundo de investimento, e a tributação acontece quando você tem um evento de resgate, ou amortização, ou liquidação daquele fundo, quando então você apura o ganho. Os fundos abertos, eles estão sujeitos ao chamado come-cotas, né? Você tem uma amortização, um resgate ficto de cotas em forma semestral, em maio e novembro de cada ano, de modo que o seu diferimento de imposto apurado sobre os ganhos apurados na carteira do fundo é bastante limitado. O que o projeto de lei faz aqui é estender esse regime para os fundos fechados. Então, os fundos fechados, como regra geral, também passariam a estar sujeitos a uma espécie de come-cotas, né? Você apuraria o valor da valorização da carteira nos últimos 6 meses, no final de maio, final de novembro de cada ano, e tributa, né, essa valorização. A alíquota mínima da tabela regressiva lá normalmente vai ser de 15% nos fundos de longo prazo e faz esse recolhimento. Então, os fundos fechados passam a ter o mesmo tratamento que já existe hoje para os fundos abertos, né? O projeto mantém as alíquotas atuais de tributação de fundo, que é o que fazia com relação ao estoque. O que fazia com aquele meu estoque de rentabilidade da carteira. Imagina, por hipótese, eu construí um fundo exclusivo que vem rendendo 10% ao ano, eu estou agora em 2023, então tem uma rentabilidade expressiva dentro daquele fundo, que em princípio eu só tributaria no dia que eu fizesse uma amortização de cotas ou liquidação do fundo. O que eu faço com esse estoque, né? Diz o projeto de lei, determina o projeto de lei, que esse estoque deva ser tributado, né? E essa foi uma das mudanças na alíquota, né, aplicável no projeto que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. Quando essa regra é proposta pela primeira vez, agora no mês de agosto, então veio com uma alíquota de tributação de estoque de 10%. Durante a tramitação da Câmara, essa alíquota foi reduzida para 6%, atendendo uma certa expectativa do mercado, porque a Câmara já tinha aprovado um projeto com essas características há 2 anos atrás. Mas ontem, finalmente, nesse jogo aí na arena política aí, do que vai lá e tal, ajeita de um lado, ajeita do outro, essa alíquota foi aumentada para a tributação de estoque de 6% para 8%. Né? Eu brinco assim que não são 2%, né? São 33%, pulou de 6 para 8%. Mas enfim, é o que temos aqui, sem entrar no mérito se esse percentual é bom ou não. E como é que funciona isso, né? Se você não fizer nada, se você ficar parado, você vai pagar 15% sobre o estoque acumulado de rentabilidade da cota do seu fundo fechado,
com pagamento que pode ser feito em até 48 meses, com atualização por Selic, mas alternativamente, o governo colocou essa cenoura, esse incentivo, você pode optar por aplicar a alíquota mais baixa, a alíquota de 8%, né, quase a metade da alíquota geral, né, a alíquota geral 15%, a alíquota opcional 8%, para o recolhimento do imposto em 4 parcelas mensais. São 5 parcelas mensais, é um pouquinho complicado, não sei se vale muito a pena para a gente aqui, mas vai pagar entre dezembro e maio, você vai pagar todo o estoque acumulado de rentabilidade das cotas. Né? 4 parcelas mensais, dezembro a março, relativa à rentabilidade acumulada até novembro, né? E em maio você paga aí uma diferença sobre a rentabilidade que tiver sido acumulada durante o mês de dezembro de 2023. Né? Então esse é um dos temas polêmicos que veio aí, polêmico nesse caso, não só por tributar o passado, mas por aumentar aí a alíquota de distribuição de estoque em relação ao que o mercado, não vou dizer que estava contando, mas que já tinha alguma esperança em função da versão anterior do projeto. As exceções principais começam com os FIPs, os fundos de private equity, né, que sejam os fundos de índice, né, os ETFs, e os FDICs, que sejam considerados como entidade de investimento. Uma outra exceção importante a essa regra são os FIAs, os fundos de investimento em ações, e essa foi uma alteração importante do projeto de lei nessa versão atual, até a versão anterior, para que um FIA ficasse de fora da regra do Cone Cotas, né, esse FIA precisava ser caracterizado como entidade de investimento. O que é entidade de investimento? Uma classificação regulatória dada para os fundos de investimento que olha essencialmente, sem entrar muito no tecnicismo aqui, mas se existe uma discricionariedade por parte do gestor na alocação dos recursos e da carteira, ou se o cotista teria alguma forma de ingerência, né, nessa alocação. Talvez para os fundos exclusivos, para os fundos de ações exclusivos, estão gerando muita dúvida, né, sobre como é que seria feita essa classificação. Essa é uma classificação que já existe há alguns anos para FIPs, mas para FIAs não. Então, gerava uma dúvida importante, não apenas por parte dos cotistas, mas também pelos próprios administradores, e talvez por isso, não sei, mas, enfim, essa regra não foi exigida com relação aos FIAs. Então agora, se a pessoa tem um fundo de investimento em ações, esse FIA fica automaticamente excluído da regra, excluído do Cone Cotas. Né? E existem uma série de outros fundos que também foram objeto de exceção. Citaria aqui, principalmente pela sua expressão numérica, né, os fundos de investimento imobiliário, FIAGRO e fundos de investimento de não residentes. Eu concordo totalmente, acho que é uma ótima questão. Acho que a resposta para ela é aquela mesma resposta para offshore, né, como você bem comentou. Eu acho que os fundos podem continuar a fazer sentido como instrumentos legítimos de planejamento patrimonial sucessório. Né? Lembrando que um fundo fechado, ele não admite resgate de cotas. Então, se você tem um fundo aberto e vários membros da família são cotistas, né, cada um isoladamente, um deles isoladamente vai pedir o resgate daquelas cotas, receber seu dinheiro e ir embora. Num fundo fechado, isso não é assim. Num fundo fechado, as distribuições de valores que integram o patrimônio do fundo, elas só são feitas através de uma amortização que tem que ser aprovada em assembleia de cotistas, o que por si só já torna esses fundos um veículo de planejamento patrimonial e mesmo sucessório interessante. Então, acho que os mesmos comentários que eu fiz lá sobre offshore valem aqui. Acho que tem várias razões não tributárias que podem justificar a existência de um fundo fechado. Vamos aguardar, né? Eu repito isso várias vezes, ainda não mudou nada, né? Ainda é um projeto de lei que agora vai para o Senado, como o Vitor comentou ali no início da nossa live. Alguns passos importantes até que isso de fato tenha vigência, né? E passe a ter vigência a partir de 2024. Então, aqui, né? Lembrando que qualquer mudança no texto que aconteça no Senado é necessário voltar para a Câmara dos Deputados para uma nova votação, e aí o tempo também está ficando apertado, né?